propósito, toda quarta-feira é um culto de doutrina, de ensinamento, né? Temos aí meditado no livro de Provérbios, e quarta-feira passada nós meditamos, os irmãos estavam presentes, sobre o tolo. Falamos um pouco sobre o tolo, e hoje eu gostaria de meditar com os irmãos no capítulo de número 30 de Provérbios, capítulo de número 30, a partir do versículo de número 25. Provérbios, capítulo de número 30, a partir do versículo de número 25. Nós vamos ler até o versículo de número 28 para a nossa meditação nesta noite. Que esta palavra possa falar o coração dos irmãos, assim como ela falou o meu coração neste dia, enquanto meditava na palavra de Deus. Confesso que li bastante textos aqui dentro do livro de Provérbios, ou palavras relacionadas a esse livro, mas só no finalzinho da tarde mesmo que eu entendi que essa é a palavra que Deus gostaria de falar conosco. Versículo de número 25 em diante diz assim. Vamos ler o 24 ao 28. Estas 4 coisas são das mais pequenas da terra, mas sábias, bem providas de sabedoria. As formigas são povo impotente, todavia no verão preparam a sua comida. Os coelhos são povo débil, e contudo fazem a sua casa nas rochas. Os gafanhotos não têm reis, e contudo todos saem em bando, se repartem. A aranha que se apanha com as mãos e está nos passos dos reis. Amém, meus irmãos? Amém. Então, como nós estamos falando de sabedoria, e os irmãos sabem, né, que o livro de Provérbios ele é um livro que vai falar da sabedoria no sentido de nós aplicarmos a nossa maneira de viver, ou seja, de nós termos aqui discernimento para viver uma vida melhor, né, para a gente poder lidar com situações na nossa vida. Então, hoje eu gostaria de falar dessas 4 coisas que são pequenas. A Bíblia vai dizer que são frágeis ou fracas, né? Numa outra tradução diz fraca, mas que possuem aí sabedoria. Então, usando esse texto, esses 4 versículos que nós meditamos, eu gostaria aqui de entrar dentro desse reino animal, olhando para esses 4 versículos, falar dessas 4 características para nós que estamos aqui nesta noite também viver melhor. Para você que está aqui, para você que tem tido compromisso, né, de andar por esse caminho. Nós temos falado muito de começar bem, mas de também terminar bem, né? Dentro da Bíblia a gente vê pessoas que começaram muito bem, mas infelizmente ao longo do caminho acabou terminando a sua vida mal. E o próprio Salomão, né? O próprio Salomão, no final da sua vida, a gente vê que há um arrependimento mediante aí o entendimento dessa ordem cronológica dos livros escritos, que ele se arrepende, mas ele também, né, acabou aí, de alguma maneira, ele acabou falhando. A Bíblia diz que as mulheres acabaram desviando o caminho do Senhor, né? Isso em Neemias, capítulo de número 13, se não me falha a memória, está escrito dessa maneira. Mas nós vamos ver então, usando esse reino animal, que o escritor aqui, ele vai nos ensinar, usando essas pequenas coisas, esses insetos, esses animaizinhos pequenos, mas que chamou a atenção a sua sabedoria, e como ele está aplicando a sua vida, né, para que ele viesse então ter uma vida ou viver melhor. Ele observou que mediante o contexto em que eles estavam vivendo, a sabedoria desses insetos, desses animais, era tremenda. Então, usando isso,
nós vamos tentar aplicar isso na nossa vida nesta noite. Primeiro, dentre os 4, nós temos aí o versículo de número 25, né, que está falando de formigas. Na revista atualizada, diz assim, ó: as formigas não são um povo forte, todavia, no verão, preparam a sua comida. A lição que o escritor do texto vai querer nos dar, através do exemplo da formiga, é que as formigas, elas nos ensinam a importância de nós vivermos nesta vida e viver a nossa vida com planejamento. Então, as formigas para nós aqui vai nos dar a lição de planejar. Porque o texto vai nos dizer aqui que elas são um povo que não é forte, mas todavia no verão, o que elas vão fazer? As formigas aqui, elas vão se destacar pela sua capacidade de se antecipar ao inverno. Muitas vezes, né, nós falamos do inverno no sentido simbólico da palavra, falando de luta, de adversidade, de provação, inferno, frio, gelado, noites mais longas, mais escuras, mais dificuldades. E a formiga, o que ela tem a sabedoria? Ela consegue se antecipar, trabalhar duro no verão, para que no inverno, ela dentro do formigueiro, então ela tenha o suficiente para poder passar o período de inverno. Então, o que o escritor do texto aqui, ele quer nos ensinar? Que elas são pequenas, mas elas têm uma... E nós que estamos aqui nesta noite, podemos olhar para as formigas com elas, planejar. E aí, o que nós temos que fazer? Nós vamos ver aqui, vai ser um exemplo de trabalho duro. Abra o capítulo 6, vá lá para você ver. Então, a formiga aqui, ela vai ser o oposto, a sua postura no reino de trabalho. Então, eu li uma frase do pastor Josué Gonçalves, se não me falha a memória, essa frase é dele, no livro dele que eu li, que ele diz que sucesso sem trabalho só existe no dicionário. Por quê? Porque não existe sucesso sem trabalho, irmão. Não existe sucesso sem a gente colocar a mão no arado. Não existe sucesso, irmão, se nós não trabalharmos, se nós não nos esforçarmos. E para isso, o que nós precisamos? Então, olhar para a vida da formiga e planejar a nossa vida para o futuro. Então, tem pessoas, muitas das vezes, irmãos, que estão desejando coisas grandes, e isso é bom, que estão desejando, muitas das vezes, né, coisas extraordinárias, mas no momento, não está fazendo nada. Por quê? Porque nunca se esqueça, nós somos hoje o que nós plantamos ontem, e nós seremos amanhã o que nós estamos plantando hoje. Então, o que nós estamos fazendo hoje? Diz, né, uma fábula que enquanto as formigas trabalhavam, a cigarra ficava rindo e cantando no verão. Porém, quando veio o inverno, ficou estreito para a cigarra, porque agora não havia se preparado para os dias frios, para os dias de dificuldade. Então, nós precisamos aprender, irmão, no momento que nós temos de verão na nossa vida, e que muitas das vezes Deus está permitindo que esse momento seja um tempo de semeadura, seja um tempo de oração. Às vezes uma porta se fechou para você e Deus está falando, olha, essa é a oportunidade de você orar, de você buscar. Eu lembro que quando eu entrei numa escola teológica, num seminário, foi exatamente num tempo, irmão, que eu parei de trabalhar, as portas se fecharam, fiquei 5 anos afastado. Dentre os 5 anos, 4 anos foram dedicados a estudar, porque onde eu trabalho, devido o relógio de trabalho lá de turno, não tinha como. Já tentei
estudar, mas não consigo acompanhar. Então, foi um período muito bom, esses anos em que a porta estava fechada, eu me dediquei a aprender a palavra de Deus, a sentar em um banco ali, né? Porque hoje muitas das vezes não dá, hoje a vida é tão corrida, meus irmãos, mas naquele tempo ali, foi a oportunidade que Deus me deu, para que eu fizesse o quê? Para que eu viesse trabalhar e trabalhar duro, para crescer. Então nós precisamos entender, muitas das vezes, os tempos, essa oportunidade que Deus muitas das vezes está te dando, com uma porta fechada, mas você está ali se dedicando à oração, tem vindo nos cultos constantemente, aproveitando. Por quê? Porque às vezes pode ser que você entre por uma porta de emprego que você não consiga vir na semana para a igreja. Então, nós precisamos aprender com a sabedoria das formigas. Olha aí o capítulo de número 6, por quê? De Provérbios mesmo, porque o Salomão, ele vai dizer para que o preguiçoso, irmão, ele vai ter com as formigas, ou ele vai olhar e aprender com as formigas. Que coisa tremenda isso, irmãos, né? E constantemente nós ouvimos que Deus não tem coisa com preguiçoso. Deus tem coisa com pessoas que só chamou, não é? Pessoas trabalhando, pessoas que estavam com a mão no arado, que nem Eliseu, os discípulos de Jesus que estavam, pessoas ocupadas. São pessoas ocupadas, meus irmãos, que Deus ele chama, porque são pessoas que têm compromisso com a sua própria vida, com a sua própria casa. E a Bíblia diz que aquele que não cuida da sua casa, como vai cuidar da casa de Deus, irmão? Então, nós precisamos entender que uma das características aí para o chamado de Deus é a pessoa na sua vida secular também ser uma pessoa desbravadora, trabalhadora, uma pessoa que coloca a mão no arado, não olha para trás. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que aquele que não trabalha também não coma. Então isso é muito sério. Aí a Bíblia aqui, Salomão diz para que o preguiçoso viesse olhar. Olha o que ele diz aí do versículo 6 a 11. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso, olha para os seus caminhos, observe e ser sábio, pois elas, não tendo chefe, nem guarda, nem dominador, preparam no verão o seu pão, e na seca juntam o seu mantimento. Então, irmãos, nós precisamos aprender a ter esse planejamento na nossa vida, que Deus nesta noite dê sabedoria para cada um de nós que estamos aqui. E esse momento que você está vivendo, eu não sei qual é o momento, mas que seja um momento que você esteja, né, vivendo tudo planejado, no sentido daquilo que está no controle das nossas mãos, porque tem coisa que não tem como, né? Tem coisa que é imprevisível. A morte, por exemplo, nós não temos domínio sobre isso. Isso é imprevisível. Isso eu entendo e os irmãos também entendem o que eu estou falando. De ser aqui uma pessoa que planeja aqui nesse sentido, os irmãos entendem a maneira que eu estou falando. Observando a formiga, o tempo do verão, e aproveitar, para que no tempo do verão você possa aí aproveitar esse tempo. Olha o versículo a seguir. Ô preguiçoso, até quando ficará deitado? Olha só. E é interessante que em outra passagem bíblica vai dizer que o preguiçoso, irmão, ele é igual uma porta, né? Fica rangindo que nem uma porta. O próprio Salomão diz. E aí, aqui ele diz, ó, quando te levantará do teu sono, um pouco a dormir, um pouco a tosquenejar, um pouco a repousar de braços cruzados. Aí, observe, assim sobrevirá tua pobreza como um meliante, e a tua necessidade como um homem armado. Eu li uma frase que a pobreza ela anda tão devagar que a miséria logo o alcança. Então, nós precisamos entender, olhar para a formiga e aprender com essa característica e essa qualidade positiva que ela tem, de ser aqui trabalhadora, de se esforçar. Não podemos, meus irmãos, ser negligente. Olha aí, por favor, Provérbios, capítulo 26, falando ainda da formiga. Observe que o preguiçoso aqui, ele vai usar uma linguagem, né, exagerada, chamada de hipérbole. Para quê? Para que ele não faça as coisas, para que ele não saia.
Entendeu? E o que ele vai falar aqui? Ele vai usar uma linguagem exagerada dizendo que não sai, porque pode ser que na rua tenha um leão. Olha só, um leão está no caminho, um leão está nas ruas. Olha só, como a porta que gira nos seus gonzos, foi o que eu falei agora, assim o preguiçoso na sua cama. O preguiçoso esconde a sua mão ao seio, cansa-se até torná-la a boca. Mais sábio é o preguiçoso aos seus próprios olhos do que 7 homens que respondem bem. E ele acha ainda, irmão, inteligente. Quem já trabalhou com preguiçoso sabe muito bem como é difícil. A Bíblia diz que é como fumaça nos olhos, né? Como vinagre nos dentes. Quem trabalhar ou mandar no preguiçoso. Então isso é muito sério. E muitas vezes ele se acha inteligente. Mas que nesta noite, nós que estamos aqui, possamos olhar para esse grande exemplo da formiga e ser uma pessoa que planeja, mas que trabalha duro. E não só isso. Observe ainda, meus irmãos, aqui algumas características que a gente vê no preguiçoso. Olha só, volta lá em Provérbios capítulo 6. O preguiçoso, ele é aquele tipo de pessoa que sempre adia o que é para ser feito. Então ele é o tipo de pessoa que deixa o quê? Tudo para amanhã, né? Deixa tudo para amanhã, vai sempre adiando. Provérbios capítulo 6, versículo 9 e versículo de número 10. Diz aí, ó, o preguiçoso, até quando ficará deitado? Quando te levantarás do sono? Aí ele diz, ó, um pouco a dormir, um pouco a tosquenejar, um pouco a repousar, de braços cruzados. Então, deixa sempre para amanhã, né? Um pouco deitar, aí um pouco cochilar um pouquinho, depois abrir os braços, roncar, somente isso. Olha a segunda característica que a gente vê aí: não termina o que iniciou. Provérbios capítulo 12, versículo de número 27. Então, ele inicia, mas ele não termina aquilo que ele iniciou, aquilo que ele começou. Provérbios 12, 27. O preguiçoso deixa de assar a sua caça. Olha só, então ele pega a caça, mas ele não assa. Por quê? Porque ele tem preguiça. Diz que ele não tem coragem de levar a colher na sua boca. E aí a Bíblia está nos ensinando para viver melhor, irmão. Nessa vida nós precisamos planejar, mas nós precisamos trabalhar duro. Nós precisamos nos esforçar. Por quê? Porque o preguiçoso, ele não... Veja aí Provérbios 20, versículo de número 4. Não se esforça. E não adianta, meus irmãos, que a vida não é fácil, né? Não adianta ficar crendo aí na loto, na cena, que as coisas vão cair no céu. É trabalho pesado, é duro, é colocar a mão no arado, é fazer. E nós precisamos entender, do mesmo jeito a vida espiritual exige de cada um de nós, irmãos. Exige que oremos, que jejuemos, que busquemos a face do Senhor. E se somos na nossa vida secular, na atividade diária preguiçoso, com as coisas de Deus, nós também seremos. Tudo isso vai refletir na nossa vida, no sentido espiritual também. Então, nós precisamos entender. Olha aí, Provérbios 20, versículo 4 diz: o preguiçoso não lavrará por causa do inverno, pelo que mendigará na cega, mas nada receberá. Entendeu? Por quê? Porque ele não quer se esforçar. No inverno é muito frio, como nós já falamos aqui, trabalhoso. E aí ele acaba muitas das vezes deixando de receber aí na cega. Por quê? Porque não trabalhou no inverno. Então a primeira lição que nesta noite nós podemos aprender com a formiga, para que nós venhamos viver aqui,
nesta vida, andar com sabedoria, é que as coisas não são fáceis como muitos acham. Não é só chegar na igreja, fazer uma campanha de voto e pronto, acabou. E as coisas, não, irmãos, não é assim. Não adianta você acreditar naquela falácia, como um dia eu vi uma mulher, falando que comprou lá um lenço, não estudou, foi fazer uma prova e colocou o lenço em cima da prova e passou por causa do lenço. Isso é normal. A Bíblia diz que o sol nasce para o justo e para o ímpio, meu irmão. Você acha que porque é simplesmente o servo de Deus tendo a possibilidade, sabendo, está entrando num curso, agora eu não vou estudar, mas eu vou comprar uma toalhinha lá e vou colocar em cima da prova e eu vou passar, irmão, que Deus tenha misericórdia da nossa vida, Por esses dias eu estava lendo uma estatística aqui, temos milhões, como os irmãos sabem, 11 milhões, quase 12 de desempregados, mas nós temos também milhões de oportunidades. O que falta são pessoas capacitadas no mercado de trabalho. Há muita oportunidade no mercado de trabalho, porém não existe pessoas que são capacitadas. Então, meus irmãos, que nós nesta noite venhamos planejar também, venhamos nos dedicar, venhamos crescer no nome do Senhor Jesus Cristo, e trabalhar duro, se esforçar. Volte lá, por favor, Provérbios, capítulo de número 30, o segundo exemplo aí que é usado. Capítulo de número 30, agora é o versículo de número 26. Vai falar do coelho selvagem aqui, Diz que é um coelho um pouco diferente desse que nós estamos acostumados, segundo um dicionário que eu pesquisei. Só que esse coelho, versículo de número 26, diz assim, a revista atualizada: os coelhos são um povo débil, contudo põe a sua casa na rocha. Observe que a primeira lição que nós aprendemos é sobre o planejamento e o esforço, trabalho. A segunda, olhando para o coelho, nós vamos ver a estabilidade. Por quê? Porque esse coelho, o que ele vai fazer? Ele vai montar a sua casa na rocha, num lugar seguro, num lugar onde não vai ter perigo, tanto para tempestade, como também de algum animal predador chegar e o alcançar. Olha que coisa interessante isso. Olha que lição que estamos dando. Que o coelho, ele tem essa sabedoria de estabelecer a sua casa na rocha. E quando nós falamos de rocha dentro da Bíblia, irmãos, nós fazemos uma ligação com Deus, usando figuras de linguagem dentro dos salmos. Muitas das vezes o salmista comparou Deus como uma rocha, e nós que estamos aqui precisamos entender que nós precisamos fazer a nossa casa, o nosso sonho, estruturar o nosso casamento, estruturar o ministério, estruturar o nosso sonho, estruturar o nosso futuro, a nossa vida na rocha. Temos que estruturar em Deus. A estrutura do seu sonho não pode ser o dinheiro, não pode ser você mesmo se estribar no seu próprio conhecimento, você não pode se estribar na sua própria força. O próprio profeta Jeremias, ele disse: não glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico na sua riqueza, mas se gloriar, glorie-se nisso, do que? De conhecer a Deus. Nós precisamos estabelecer a nossa casa sobre a rocha, e essa rocha, irmão, traz-nos aqui, desperta a nossa mente de que nós passaremos. A vida cristã, ela é comparada por Paulo como um campo de guerra, batalha. Paulo chama Timóteo como um soldado e chama ele para sofrer. Era combate, era luta. A vida
ter isso ou se assustar com as provações que aqueles que estavam ali sendo perseguidos. É por isso que nós que estamos aqui precisamos entender que a nossa vida tem que ser como o exemplo desse coelho selvagem aqui, firmar a nossa casa na rocha. Por quê? Abra por favor em Mateus capítulo de número 7, por favor, que nós vamos ver aqui o ensinamento de Jesus. Se você não firmar a sua casa na rocha, se você firmar a sua casa no pastor, você pode se decepcionar. Por quê? Porque o pastor é falho, o pastor é homem. Se firmar na placa da igreja, se firmar em homem, se firmar em qualquer uma outra coisa, estabelecer o seu sonho em cima de qualquer uma outra coisa, irmão, não pode. Tem que ser em Deus. Você tem que estar firmado no Senhor. Por quê? Porque somente assim nós iremos suportar as coisas. Então a vida cristã, ela não vai, meus irmãos, nos proteger de uma maneira que nós não vamos. A Bíblia não diz assim, que você não vai passar pelas águas, mas diz assim, quando passares, ou seja, você vai passar, eu vou passar, nós iremos passar. Então, há momento na nossa vida que você pode ser pego por uma enfermidade, irmão, porque nós estamos sujeitos a isso. Passar por um momento de enfermidade, passar por um momento de, como o Daniel passou, lançado dentro da cova, e Deus poderia muito bem ter o livrado antes, né? Mas Deus permite. Só que o que faz a diferença na vida desses homens? É onde eles edificaram a casa deles. Por quê? Olha lá o que diz em Mateus capítulo de número 7, versículo de número 24 e 25 em diante. Vamos ler em diante, pois a Bíblia vai falar o oposto também, né? Aquele que edifica a sua casa na rocha e aquele que edifica a sua casa na areia. Então, aonde você está edificando a sua vida? O seu sonho, o seu casamento, a sua vida, o seu ministério, aonde está edificado? O capítulo de número 24 em diante diz assim: todo aquele, pois que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem o quê? Prudente. Então nós vamos olhar para esse coelho e ver que ele é um coelho o quê? Prudente, irmão, porque ele está colocando a sua casa, estabelecendo a sua casa em um lugar sólido, em um lugar seguro. E aí, continuando, há um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Aí observe o versículo de número 25, porque isso aqui dá-nos a entender que essa chuva, né, essa linguagem que Jesus está usando, são das dificuldades. E aí, meus irmãos, que nós precisamos tomar muito cuidado, porque aquela parábola do semeador, ela nos ensina muito. A semente caiu em 4 tipos de solo. Diz que a semente era a mesma. A única diferença qual que era? Era o solo ou o coração. Só que existem 3 ali que não se vingaram, não vingaram. A semente morreu. Foi a maioria falando, né? Não foi nem a metade, foi a maioria. Só uma que vingou ali dentro do texto. Diz que veio primeiro a ave de rapina, roubou a palavra, falando que era Satanás, o diabo. Então, dentro do texto, o que Jesus está ensinando dentro daquela parábola, irmão, que nós temos um inimigo espiritual. O diabo, ele trabalha, o diabo, ele opera, o diabo faz de tudo, meus irmãos, para tentar abalar a nossa fé. Por isso que nós não podemos ser ouvintes esquecidos, mas precisamos ser praticantes da palavra de Deus. Ou seja, eu preciso entender que o meu relacionamento com Deus
pastor, dá carro, ele tem tudo, não tinha carro, então ilustrando o texto, né? Mas ele tem tudo do bom e do melhor. Olha a vida dos filhos dele. Agora toca, tira para você ver. E aí nós vamos ver que a vida de Jó está firmada aonde, meus irmãos? Na rocha, né? Deus me deu, Deus tirou. Por quê? Porque aonde Jó estabeleceu o fundamento da vida de Jó não eram os bens materiais. A vida dos filhos, irmão, eu jamais desejo passar por uma coisa dessa, a perca de um filho. Jó perdeu 10, irmão. Você já imaginou? E soube suportar tudo isso? Somente um homem que conhece a Deus e a tua vida está em Deus é que consegue suportar uma luta dessa. Por isso, nesta noite, nós precisamos, meus irmãos, edificar a nossa casa, não em coisas, não em pessoa, não em bênçãos, mas em Deus, na rocha. Deus, a palavra tem que ser o nosso fundamento. Por quê? Porque e se não acontecer? E se o milagre não vier? E se o que eu esperava não acontecer? Eu sei quem eu tenho crido. E eu vou continuar na presença dele. Mas e a tempestade? E a luta? E o abandono? E a calúnia? O homem pode ser infiel, mas Deus permanece fiel para todos. Então nesta noite nós precisamos ser prudentes e estabelecer a nossa casa em Deus, irmão. Eu posso falhar com você, irmão. Eu posso errar com você. Outro pastor pode errar com você. Mas agora você vai deixar de vir para a casa de Deus por causa do erro? Se não está feliz, ou se não, se há algum problema, eu penso assim, como pastor, tudo bem. Mas eu não troco de Deus, irmão. Eu não abandono Deus. Eu mudo a igreja. Mas eu não abandono Deus. Quem está me entendendo, irmão? Amém. Por quê? Porque a minha casa está firmada num lugar forte, que é Deus. Eu posso me decepcionar com muita coisa, como já me decepcionei. Quantas pessoas, irmão, que eu já postei, que eu já coloquei minha mão no fogo, que eu disse, esse vai dar certo, esse vai ser aquele que Deus falou, e de repente, não, mas e aí? Eu vou parar por causa disso? Eu vou desistir por causa disso? Não, estabilidade. Nós estamos na palavra. Vem tempestade, vem luto, vem dificuldade, mas a nossa fé continua no Senhor. Nós não vamos parar, nós vamos continuar. Então, se nós queremos viver nessa vida, essa sabedoria traz dentro de nós edificamos na rocha, colocar em um lugar seguro. Por quê? Porque diz, meus irmãos, que a semente começou a crescer, mas depois veio e sufocou ela. Ele fala dos cuidados da vida, que sufoca. Os cuidados da vida são as nossas preocupações além ou acima de. Colocamos Deus, colocamos a sua palavra, colocamos a vida espiritual em segundo plano. Olha só como nós estamos edificando. Será que as prioridades da nossa vida, irmãos, aonde estão? Ontem eu estou lendo um livro, e nesse livro, muito interessante, o pastor falando, ele se chama Homem ao Máximo, e um livro extraordinário, e ele contando que ele foi na casa de uns irmãos, e aí ele disse que chegou na casa dos irmãos, e aí ele falou que ele e a esposa foram almoçar, e o irmão começou a falar que os filhos, olha, meu filho e tal, está fazendo tal faculdade, tal, isso. Ele disse, fizeram o carro que eles tinham comprado, a lancha que eles tinham conseguido, e outras coisas mais. Aí ele disse que saiu de lá, e ele disse para a esposa dele, eu estou saindo muito triste, porque eles falaram tanto de conquista que eles tiveram, de tanta coisa que eles compraram, que os filhos estão fazendo, mas ele não falou nada de Deus. Nós vimos que os filhos não conhecem a Deus, eles estão vivendo somente nessa vida.
edificando a vida dele somente nas coisas dessa vida. E Deus, o Senhor, eles não falaram nada. E eu fiquei pensando que às vezes nós olhamos para a vida de algumas pessoas de sucesso, né? No sentido de, e glória a Deus por isso, não estamos criticando aqui de forma alguma, estou dizendo de prioridades. E aí a pessoa alcança lá, se tornou médico, um advogado de renome e tal. Mas e Deus? Hoje não crê mais em Deus, hoje não tem mais comunhão com o Senhor, não vem mais para a casa do Senhor, não sei, não busca mais a Deus, cantava, não canta mais, pregava, mas é uma pessoa de sucesso, irmão. Cresceu. Eu li uma mensagem do David Wilson, e o pastor David Wilson, que já descansa no Senhor, ele disse que são coisas boas que nos tiram do céu, irmão. Não são coisas ruins. Então é por isso que nós que estamos aqui, nós precisamos nesta noite estabilizar a nossa casa na rocha. Na rocha. Porque senão, meus irmãos, quando vier o vento, quando vier a chuva, a nossa casa vai cair, não vai suportar. Que Deus nos ajude nesta noite, amém, igreja? Que cada um dos irmãos, que nós que estamos aqui, sejamos pé no chão, né? O evangelho não é oba-oba não, a gente sabe disso, é batalha, é luta. Olha para a vida dos discípulos, somente dos apóstolos ali, né? Dos 12, depois tirando Paulo. Olha que coisa, a não ser João, né, que morreu de velhice, mas os demais, a maneira que luta, mas a vida deles, o testemunho, o Espírito Santo encheram eles de uma maneira que eles não negavam o nome do Senhor. Essa capacidade, o Senhor diz que eles seriam testemunhas. Testemunha ali é mártir, era a pessoa que morreria, você já imaginou? Pelo nome do Senhor, irmão. Hoje, por qualquer motivo, as pessoas estão desistindo, estão parando, porque se parou a porta não abriu. Porque Deus usou o irmão, né? O irmão falou que Deus tinha falado, e aí? E não aconteceu. Aonde você está construindo a sua casa, irmão? Aonde você tem colocado a sua casa? Os teus sonhos, os teus planos. Que Deus nesta noite nos dê a sabedoria de colocar a nossa casa no lugar certo. Amém, meus irmãos? Volta lá para Provérbios. Versículo de número 27, do capítulo 30. Terceira coisa pequena que ele fala. Falou da formiga. Segundo, falou do coelho. E o terceiro exemplo que ele vai usar aqui são os gafanhotos. E aí, os gafanhotos, no versículo de número 27, ele diz assim, os gafanhotos não têm rei, liderança. Contudo, saem em bando e se repartem. O gafanhoto aqui é a lição que o sábio quer tirar, é que a unidade faz a diferença, a união, irmãos. Um gafanhoto sozinho não faz estrago, mas uma multidão de gafanhoto, irmão, destrói tudo. Lembra do livro de Joel? Aqui está falando da unidade, da união da igreja, do poder da união. Se nós quisermos viver de uma maneira nesta terra que a gente venha obter vitórias, conquistas, nós precisamos entender o poder da unidade, da união. E precisamos entender o contrário também, porque na onde entra a desunião, meu irmão, entrou com toda certeza aí o fracasso. Jesus, Mateus capítulo de número 12, vamos ler,
o que Jesus diz aqui no capítulo de número 12, quando ele é acusado pelos fariseus de estar expulsando um demônio, aqui na autoridade de Beelzebul, pelo poder de Beelzebul, e aí Jesus ele fala aqui um princípio, né? Forte, e isso precisa ficar dentro do nosso coração. Essa palavra, versículo de capítulo de número 12, versículo de número 25 em diante. No 24 ele é acusado. Só que aí no versículo 25 ele diz: Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse: olha só, todo reino dividido contra si mesmo é devastado. Irmãos, reino dividido vai desaparecer. E ele não fala só isso, ele diz de cidade. Toda vai desaparecer. E não só cidade, mas ele fala de casa dividida também. Lembra da casa de Davi, irmãos? O que aconteceu na casa de Davi, depois do pecado de Davi? Aminon abusa da sua irmã, o Absalão vai, matou Aminon. Meu Deus, que destruição terrível dentro daquela casa. Depois o primo vai matar o Absalão, Joabe. Uma coisa terrível no meio da família. Tudo isso por causa do que? Da desunião. Então, aonde a desunião entra, meus irmãos, aí os projetos se acabam. Né? No culto onde nós fomos lá da Elismar, missionária, a respeito de que no livro do Gênesis, na Torre de Babel, quando Deus quis parar o projeto, o que Deus fez? Deus desceu e confundiu, cada um falava uma língua. E aí, o que aconteceu? O projeto parou. Quando cada um fala uma língua, o projeto não vai para frente. O projeto fica inacabado, fica igual Babel, se torna bagunça. Cada um, quando um marido fala uma coisa, a esposa fala outra. A igreja, o pastor fala uma coisa, aí tem um presbítero que fala outra, o diácono fala outra, cada um fala uma língua. Então não vai. E é aí que ele usa esse exemplo aqui do gafanhoto, quando nós nos unimos, né? Você lembra daquele filme Os 300? Que coisa extraordinária aquele filme, não é verdade? Quando eles vão lutar com milhões de pessoas, irmão, e eles se uniam de um jeito ali, os seus escudos, que não passava nada, eles venciam. A união mostra verdadeiramente aqui o poder, porque um gafanhoto sozinho não faz nada em uma plantação, mas quando vem uma praga, irmão, uma multidão desse destrói tudo. E é isso que nós precisamos entender, a igreja, nós precisamos entender que juntos, verdadeiramente, nós somos mais fortes. Hoje eu estava vendo uma matéria na televisão de um grupo de pessoas lá que puxaram um avião, uma corda grande, eles se uniram, passou de manhã, né, puxando um Boeing, irmãos, todo mundo ali juntos. Agora a Bíblia fala que quando nós andamos sozinhos, nós temos dentro do nosso coração uma presunção. Veja só, Provérbios 18, versículo 1. A pessoa que deseja andar sozinha, a pessoa que não quer andar com ninguém, a pessoa que se isola, a pessoa que não se veste igual, eu sempre uso a expressão, a camisa, a pessoa que não entra no projeto, a pessoa que é diferente de todo mundo está indo para a direita e ela, né, é exclusivista, vai para a esquerda. Versículo de número 1 do capítulo 18: busca satisfazer o seu próprio desejo, aquele que se isola. Olha só, ele se insurge contra toda sabedoria. Então, a pessoa que se isola, ela não está envolvida em um projeto que nós estamos falando aqui, né, de todos, mas quero andar sozinho. Deus fala comigo, Deus simplesmente com o pastor, com o líder, né, no departamento, não respeito o líder, não respeito, não,
não acata a ordem de ninguém. Então o que a Bíblia está falando? Que uma pessoa desse tipo quer fazer o seu próprio desejo, né? E na igreja não tem como, meus irmãos, porque aqui ninguém é de Paulo, ninguém aqui é de Apolo, né? Ninguém aqui é de Cefas, nós somos de Cristo, meus irmãos, e nós temos um objetivo, cada um dentro da vocação que foi chamada, cada um dentro do projeto que Deus tem para a sua vida, mas todos nós fazemos alguma coisa dentro do reino, e o nome do Senhor Jesus assim é glorificado, através da união, né? Quando nós nos unimos ali. Agora, a desunião, isso é uma ferramenta verdadeiramente usada pelo inimigo da nossa alma, porque ela faz com que a bênção de Deus fique retida. A Bíblia diz que aonde está a união, Deus ordena a bênção, mas aonde há desunião, meus irmãos, a bênção do Senhor é retida. Pedro vai dizer que a oração não passa do teto, quando dentro de um casal, ou da vida de um casal, há essa ruptura dessa comunhão. Então isso é muito sério. Então nesta noite nós precisamos aqui entender essa lição que o sábio está nos dando. Se você quiser viver bem, primeiro, planeje. Segundo, estabilidade, coloque a sua casa sobre a rocha. Terceiro, seja unido, ande junto, melhor ainda dois, né? O cordão de 3 dobras não se quebra, melhor é serem 2 do que 1. Caminhar, Jesus mandou de 2 em 2. Nós não fomos chamados para ser lobo solitário, nós somos chamados como ovelha, e ovelha anda no meio ali do rebanho. Então que Deus nesta noite nos ajude, porque podemos fazer muito mais unidos, é o que a Bíblia diz, né? Que 2 hebreus poderiam colocar milhares para correr. Então quando nós nos unimos, meus irmãos, nós somos mais fortes. E é por isso que o inimigo da nossa alma, ele luta, e nós precisamos entender, né, essa necessidade da união. Para a gente finalizar, versículo de número 28, irmão. Versículo de número 28. Ele vai usar a aranha. Em uma outra tradução diz lagartixa, né? Provérbios capítulo 30, versículo de número 28. Provérbios 30, versículo de número 28. Algumas dizem aranha, né? E algumas outras dizem lagartixa. Olha lá, versículo 28. A aranha se pendura com as mãos e está nos palácios dos reis. Essa se pendura, a interpretação aqui que eu estava lendo era pegar, né? Pegar com as mãos. Você pode pegar ela com as mãos. Então ela é pequena, né? Mas o que acontece? Além, ela pode ser pequena, mas ela está onde? No palácio dos reis. Ou seja, ela pode estar em um casebre, mas ela também chega no palácio. Ela é pequena. E aqui fala dessa ousadia, que esse inseto, esse animalzinho que é pequeno aos nossos olhos, que a pessoa pode pegar ali com a sua mão, uma criança pode pegar com a sua mão, mas ela tem lugares, como diz aqui, palácio. Então aqui fala da ousadia, a necessidade que nós temos na nossa vida, irmão, de ser ousado em Deus, irmãos, né? Aquela ousadia que a Bíblia às vezes fala de timidez, né? Essa timidez é isso. Essa timidez é você não ser ousado. Não é aquela pessoa que no meio das pessoas muitas das vezes fica ali presa, né? Não. Essa pessoa que se oculta, que não é ousado, que não tem coragem de se assumir, de falar, que acaba se escondendo. Mas aqui nós vamos ver que essa lagartixa nos ensina. Você que está aqui em Deus, você seja ousado. Por quê? Olha o que diz o Salmo 60, versículo de número 12. Salmo de número 60, versículo de número 12. Estudando aqui, nós vamos entender que
Nós aqui precisamos anelar por essas coisas grandes de Deus, de chegar, né, em lugares aonde Deus tem para nós. Ousadia, coragem. Aí, Salmo de número 60, versículo 12, está escrito assim: em Deus faremos proezas, porque Ele é que pisará os nossos inimigos. Olha só, Deus faremos proezas. Irmãos, nós precisamos em Deus fazer proeza, e é por isso que nós precisamos hoje aprender aí com esse pequeno irmãozinho que chega aí em lugares grandes. Que nós nesta noite que estamos aqui possamos em Deus fazer proezas, ter ousadia. Eu estava lembrando do livro de 1 Samuel, no capítulo de número 14, quando a Bíblia diz que não havia ferreiros, e a Bíblia diz que o exército de Saul está lá parado. O exército dos filisteus é bem maior, bem mais capaz, está bem armado. A Bíblia diz que o Saul está debaixo de uma romeira, e aí, de repente, Jonatas diz para o seu escudeiro: vamos lá, entrar e vamos lutar, sozinho, irmão. No capítulo 14, que Jonatas faz um voto com Deus, diz: olha, se nós chegarmos lá, e eles disserem, vem, é porque Deus nos entregou eles. Se eles disserem, pare por aí, nós sabemos que Deus não está nesse negócio. A Bíblia diz que eles foram. Os inimigos, os filisteus olharam e disseram, vem. E ele olhou para o seu escudeiro e disse: Deus está nesse negócio. E Jonatas foi sozinho, irmãos, sozinho. E quando ele chega lá, a Bíblia diz que ele matou 20 soldados sozinho. Aí o que aconteceu? A Bíblia diz que Deus envia um terremoto, irmão, e os filisteus saem tudo correndo. É aí que avisam a Saul: está acontecendo alguma coisa lá no acampamento dos filisteus, porque olha os filisteus correndo. E aí Saul manda contar, vê se está faltando algum soldado. Contaram, disseram: é Jonatas, seu filho. Jonatas estava lá, ousado, irmãos, não aceitou ficar debaixo daquele jugo, pagando alto. Eles estavam pagando alto tributo para os filisteus, para rolar uma enxada, coisa terrível. Mas Jonatas foi ousado, e Jonatas foi lá lutar, e a Bíblia diz que Deus lhe deu vitória. Eu estava falando com a minha esposa nesse livro que eu estou lendo. É muito interessante porque ao longo do livro ele vai falando algumas coisas, e aí ele fala a maneira de Deus operar. Ele diz que primeiro nós fazemos, aí ele diz que Deus envia as pessoas, e depois Deus, com as pessoas, Deus envia o recurso. Eu disse: meu Deus, que coisa tremenda isso, né? E às vezes a gente faz ao contrário. Deus, eu não faço porque falta pessoas e eu não tenho recurso. Aí ele diz: não, com Deus é diferente. Primeiro a gente vai, Deus prepara as pessoas para o projeto, e depois então Deus envia aí a condição. Então, meus irmãos, nós que estamos aqui precisamos não andar por vista, mas andar por fé, com ousadia em Deus, crendo, ainda que nós somos pequenos, como diz que essas coisas aqui eram pequenas, que nós nesta noite venhamos aqui ter sabedoria, para que nós possamos viver de uma maneira melhor. Por menor que sejamos, nós temos um Deus que é poderoso, que é grande. Eu finalizo com a frase de um autor desconhecido. Ele diz assim: ser pequeno não é defeito, mas ser inútil é imperdoável. Então você pode ser pequeno, mas não seja inútil. Por menor que nós sejamos, meus irmãos, ser pequeno não é pecado, mas ser inútil é imperdoável. Que Deus nesta noite nos dê ousadia, que Deus nesta noite nos dê sabedoria, que possa vencer, que você seja cheio do Espírito Santo, ousado que nem Davi, vai para o campo de batalha. Por quê? Porque Deus vai nos dar vitória. É assim que o nosso Deus ele trabalha. E depois que eu estava lendo, eu fiquei pensando, conversando com a minha esposa, todas as coisas que nós vimos muitas das vezes acontecer, foi sempre a gente com fé
vamos fazer, só que a gente olhava para a nossa condição, não tinha como, só que Deus preparava pessoas e em seguida Deus então enviava o recurso. E é assim que o nosso Deus trabalha. Que Deus nesta noite possa nos ajudar e que nós possamos sair daqui nesta noite como uma formiga, como um coelho, como um gafanhoto, meus irmãos, que possamos sair daqui nesta noite em nome do Senhor Jesus, crendo nessa palavra, que sejamos sábios, que possamos sair daqui tocados em nome do Senhor Jesus Cristo e viver de uma maneira sábia. Amém, meus irmãos? Amém. Nós vamos fazer uma oração. Pediria para os irmãos se colocar de pé no nome de Jesus, e nós vamos orar agradecendo a Deus, mas pedindo para Deus: Senhor, me dá essa sabedoria, que eu possa ser uma pessoa que planeje, que aproveita o verão, né? Que possa ser como esse coelho que edifica a minha casa sobre a rocha, que eu possa ser como um gafanhoto que sabe trabalhar com o outro, que eu possa ser como essa aranha que chega em lugares grandes, mesmo sendo pequeno, mas é tão ousada, que nesta noite nós possamos sair daqui dessa maneira, no nome de Jesus. Pai, nós estamos na sua doutrina, Pai querido, para o coração dos teus filhos e para o meu coração. Eu quero pedir que o teu Espírito Santo nos direcione cada dia mais dentro da sua palavra, Pai. Que nós possamos nesta noite sair daqui alimentados por esta simples palavra. Que o teu Espírito Santo continue falando conosco. Que o teu Espírito Santo continue trabalhando no nosso meio, dentro desta igreja, na vida desses irmãos, Pai. Abençoe, é o que eu te peço nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos.